A globalização é um processo de aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos espalhados pelo mundo. Surgiu na década de 80 e se refere a um estágio mais avançado da independência de todos os povos existentes na Terra, bem como de todas as economias. É estendido também para as questões sociais, como as culturas, os costumes, as religiões e as crenças. Assim, a globalização também tem um contexto identitário, e não meramente econômico. A origem da globalização remete ao século XV, durante o período mercantilista. Várias nações europeias lançaram-se ao mar em busca de novas terras e riquezas. O século XVIII caracterizou-se por um aumento ainda maior no fluxo de força de trabalho entre os países e continentes, especialmente nas novas colônias europeias na África e na Ásia. O homem europeu entrou em contato com povos e outros continentes, estabeleceu relações comerciais e culturais em níveis sem precedentes. No século XIX, com a invenção da eletricidade, das ferrovias e dos navios a vapor, as distâncias encurtaram-se e os produtos puderam chegar nos lugares mais remotos. Esse conjunto de transformações de ordem política e econômica intensificou-se, sobretudo no final do século XX, com destaque para o período pós-Segunda Guerra Mundial. Após o fim da União Soviética, o mundo já não era mais dividido por uma barreira ideológica. Os países que pertenciam ao bloco comunista iriam adotar o liberalismo e o capitalismo como forma de governo e política econômica. Surge o neoliberalismo, que ganhará forças e impulsionará o processo de globalização econômica pelos 4 cantos do mundo. Positivas. Com a globalização, os países têm acesso a novas tecnologias, o que permite que a população tenha mais conhecimento e se desenvolva cultural e economicamente. Culturalmente, o país acaba recebendo influências de outros países, absorvendo alguns de seus costumes e tradições. Economicamente, o país tem mais mercado para seus produtos e tem acesso a recursos que permitem que os melhorem. As indústrias têm maior reconhecimento e aprendem a formar e diminuir seus gastos e aumento aos lucros, e etc. O país tem melhoras, pois conhecendo melhor os outros, acaba se espelhando em ideias que deram certo. Negativas. A principal consequência negativa é a dominação que os países desenvolvidos, que possuem a tecnologia, exercem sobre os menos desenvolvidos. Um exemplo disso é a crise mundial que afetou todos os países, apesar de ter sido iniciada nos Estados Unidos. E da mesma maneira que as boas ideias são copiadas, as más também, como por exemplo a violência que anda se desenvolvendo e aumentando. A globalização também afeta o mercado de trabalho, pois as funções antes realizadas por humanos vêm sendo automatizadas, realizadas por máquinas, o que fazem milhares de pessoas perderem seus empregos. As fases da globalização, segundo alguns pesquisadores, esse fenômeno pode ser dividido em momentos distintos, sendo eles a fase embrionária, fase incipiente, fase da luta pela hegemonia e fase da incerteza. Fase embrionária, começo do século XV até metade do século XVIII. Fase marcada pela decadência do feudalismo e um crescimento das comunidades nacionais. Houve um avanço das explorações geográficas e da conquista de territórios e ainda a difusão de conceitos como indivíduo e humanidade. Fase incipiente, metade do século XVIII até a década de 1870. Os estados unitários são fortalecidos. Há uma formalização de conceitos de relações internacionais e dos problemas do internacionalismo. Comunicações e regulamentações ampliam-se da Europa para todo o mundo. Fase da luta pela hegemonia. Ocorreu na década de 1870 até metade de 1920. Debates sobre a sociedade global, uma aceleração de comunicações, surgimento do movimento ecumênico, hora e calendários universais, primeiro conflito considerado universal. Fase da incerteza, de 1960 até o começo dos anos 90. O terceiro mundo foi incluído nas redes do sistema industrial, houve uma conscientização global com a difusão de institutos e movimentos globais, problemas relacionados à multinacionalidade,
O conceito de indivíduo se torna mais complexo devido às questões de gênero e etnia. O sistema internacional se torna mais fluido. O sistema de mídia global se torna poderoso. Surgem questões ecológicas mundiais. A globalização tem diversas características, e citarei algumas aqui agora. Começando com a integração social, econômica e política, união do mercado mundial como as relações comerciais e financeiras, fortalecimento das relações internacionais, aumento da produção e do consumo de bens e serviços, avanço tecnológico dos meios de comunicação, instantaneidade e velocidade das informações, como por exemplo a internet, surgimento das multinacionais e transnacionais, aumento da concorrência econômica e do nível de competição, surgimento dos blocos econômicos, como a NAFTA e a União Europeia, e desaparição das fronteiras comerciais, ampliação do uso de máquinas de execução de tarefas, crescimento da economia informal, valorização da mão de obra qualificada e privatização de empresas estatais. Falando agora sobre a globalização econômica, um fato notável da globalização é o acúmulo de conhecimentos. Isso provoca aumento do compasso das transformações no meio de produção e tem como consequência o barateamento de métodos produtivos da indústria. Assim, desde os primórdios, notamos a dispersão das cadeias de produção, através da qual fabricarão suas mercadorias em vários países. O objetivo principal é reduzir os custos pela exploração de mão de obra, matéria-prima e energia nos países em desenvolvimento. Podemos também imaginar a globalização como um processo que visa constituir e aperfeiçoar uma rede de conexões. O objetivo é encurtar as distâncias, facilitando as afinidades culturais e econômicas, posto que estabelece a conexão entre os países e as pessoas de todo o mundo. Nesse sentido, as instituições financeiras, como bancos e casas de câmbio, criarão um sistema eficaz para beneficiar as transferências de capital e comercializar ações de escala mundial. A criação dos blocos econômicos, cujo objetivo principal é aumentar as relações comerciais entre os membros, é outra consequência da globalização. Com este propósito, surgem a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA, o Pacto Andino e a ANPEC. Essas relações entre os países gerou a necessidade de expandir seus mercados e conduzir as nações à abertura econômica para produtos de outros países. Isso fortaleceu a implementação de uma ideologia de origem iluminista conhecida como liberalismo.